Bom, bom dia, dentro do possível, a todas e todos, né? E agradecer o convite para estar aqui. Quando as com a gente cessante, quando quem partiu morreu, a gente estancou de repente, ou foi um mundo então que cresceu, a gente que até voz ativa, no nosso destino não dá, mas esse chegar e carrega o destino pra lá. Então, fora todos os golpistas. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um livro que, nesses momentos, me sustenta muito. É um livro do Davi Copenaua, é um xamã Yanomami, que chama A Queda do Céu. É um livro lindo, vale a pena ler. E esse livro ele explica toda a concepção de mundo, de céu, toda a concepção de sujeito, enfim, toda o conhecimento, a cultura, a filosofia dos Yanomamis. E uma das coisas que ele diz é que, em um determinado momento na história do mundo, o céu já caiu. Tá? E, se ele já caiu, ele vai cair de novo. Então, se nós já conseguimos conquistar a democracia e um pouco de justiça social, a gente consegue de novo. Bom, isto posto, a gente precisa de... Né? Eu vou conversar com vocês sobre desafios e possibilidades na despatologização da vida. Bom, eu não sei se vocês estão acostumados, mas exige-se dos médicos e médicas que, ao publicarem ou fazerem apresentações, declarem seus conflitos de interesse. Eu sempre digo que, infelizmente, há de ter motivos. Também digo que, infelizmente, não deveria ser só dos médicos. Tem muitos outros profissionais que a gente deveria exigir. Mas, mais importante do que isso, eu queria pensar com vocês se basta declarar um conflito de interesse. Porque me parece que naturaliza. Eu chego aqui, conto para vocês que eu vim para cá e recentemente eu fui 3 vezes para a Europa, financiada pela Elma Chips. E eu vou conversar com vocês sobre a maravilha que é a batatinha da Elma Chips. Mas eu declaro que eu vim para cá paga pela Elma Chips. E está tudo resolvido. Será? Ou a gente tem que exigir que profissionais e pesquisadores não tenham nenhum conflito de interesse, não tenham nenhum outro compromisso que não seja com a população que eles devem atender. Eu acho que a gente está falhando e aceitando que basta declarar o conflito de interesse. Mas, como precisa declarar, eu declaro que não tenho conflito de interesse com a Novartis, nem com a Janssen, nem com a Shire. A Novartis comercializa o metilfenidato com o nome de Ritalina, a Janssen comercializa o metilfenidato com o nome de Concerta. O nome é fantástico, né? Concerta. Aliás, tem uma equipe enorme. 40% das despesas das indústrias farmacêuticas são na área de marketing. E a Shire comercializa a lisdextroanfetamina com o nome de Vivance. Isso é para os finos. Também não tenho conflito de interesse com nenhuma indústria, nem editoras, enfim. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa discussão, não ganho dinheiro com isso, pelo contrário, muitas vezes eu pago. Mas tenho, sim, esses compromissos que são intransigentes, porque são princípios
e princípios não se negocia, não se transige, né? Intransigente é quem não negocia, e princípio a gente é intransigente, sim. E radicais, porque temos que ir à raiz das questões. Então, neste tempo de guerra, como bem falou o Edu Lobo e o Jean Francisco Guarnieri, aquele trecho que eu passei no começo é de uma música Eu Vivo num Tempo de Guerra, que é da peça Arena contra Zumbi. Vale a pena vocês ouvirem a letra inteira. Tá? Neste tempo sombrio, em que vivemos um projeto societário de barbárie, é isso que estamos vivendo? A ética não tem espaço, a política também não, a política, né? Ciência é banida e a arte é perseguida. Nesse projeto da barbárie, não há nenhuma possibilidade de exercermos as nossas singularidades. Somos seres singulares, sujeitos singulares. E se formata as subjetividades, né? Tentando anular, ou talvez não anular, mas construir uma outra subjetividade, um outro modo de enxergar o mundo. Aí, isto acontece na busca da padronização e homogeneização artificiais, eu quero destacar, dos modos de levar a vida. Eu tenho uma birra com a palavra comportamento. Tá? Talvez seja da minha época de estudante, com os behaviorismos da vida, né? Mas eu acho que comportamento é extremamente reducionista e padronizador, né? Eu prefiro modos de se comportar, mais ainda modos de se descomportar, porque, acima de tudo, a gente se descomporta. Mas eu gosto mais ainda da expressão do Canguilhem, que é modos de levar a vida, né? Cada um de nós somos muitos. Nós não somos uma única pessoa, nós somos muitos, em diferentes lugares, dependendo de quem está do nosso lado, onde a gente está, em que momento a gente é muitos, né? E cada um de nós tem inúmeros, infinitos modos de levar a vida, cada um de nós. Entre nós, então, é uma galáxia de possibilidades. E o que se faz nesse projeto da barbárie é buscar a padronização e homogeneização desses modos de levar a vida. E aí não há o menor espaço para diferenças e as desigualdades são naturalizadas. E eu quero distinguir desigualdade e diferença. A mulher, sem dúvida, é diferente do homem, tá? Mas não é por isso que ela recebe um salário menor pelo mesmo trabalho. É pela desigualdade. Uma pessoa de pele de cor preta tem a cor da pele diferente de uma pessoa de pele de cor branca. Mas não é pela diferença da cor da pele que pessoas negras foram e continuam sendo escravizadas. É pela desigualdade. Tá? As diferenças fazem parte da humanidade e são a nossa riqueza, elas são a possibilidade de soluções. E elas têm que ser reconhecidas, valorizadas, acolhidas. As desigualdades são produzidas pela humanidade. E elas, sim, têm que ser intransigentemente combatidas. E aí a gente precisa separar uma coisa da outra. A gente é formado para usar uma pela outra. Não são a mesma coisa. Tá? Mas, nesse processo, elas são naturalizadas e apagadas. E é um processo em que problemas coletivos, nós vivemos essencialmente problemas coletivos de ordem social, política, econômica, cultural, mas são coletivos, eles são artificialmente, por meio de discursos cientificistas, transformados em problemas individuais. Este é o processo que é chamado de medicalização da vida. É a transformação ou patologização
de um problema coletivo num problema individual. Tá? Nesta transformação discursiva, os problemas individuais são transformados, reapresentados como doenças, as diferenças são apresentadas como doenças e as desigualdades são transformadas em doenças. E aí tudo se torna doença ou, no eufemismo, transtorno ou distúrbio, ok? Que é tudo a mesma coisa, né? Todos remetem, quando se fala em um distúrbio de origem neurobiológica, está remetendo, sim, à racionalidade médica, né? E aí, vejam, só para a gente situar do que estamos falando, esse processo de patologização da vida, tem alguns dados que eu quero apresentar. Aqui é o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que afirmou em 2012, sem crítica, tá? É isto, ponto, naturalizou. 46% dos estadunidenses preenchem critérios diagnósticos de um transtorno mental. Na Europa, em 2013, se afirmou tranquilamente que 38% dos europeus ocidentais têm um transtorno mental. O Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, em 2013, diz que 1 em cada 5 crianças tem pelo menos um episódio de transtorno mental por ano, ou seja, um surto. 1 em 5. Diagnósticos de transtorno bipolar em crianças e adolescentes, que até os anos 90 se admitia que os pais do transtorno bipolar, que era a psicose maníaco-depressiva, não acometia crianças e raramente acometia adolescentes. Com a mudança de nome e de critérios diagnósticos, se tornaram frouxos, né? E o glamour do nome, a gente não escuta ninguém dizer eu sou PMD, ok? Mas eu sou bipolar. Né? Então, aumentaram os diagnósticos. E este aqui, crianças menores de 2 anos com um diagnóstico de tempo cognitivo lento, recebendo psicoestimulantes. Aqui é um dado do autismo, que em 1975 era 1 em cada 5.000 crianças, em 2015, 1 em 160, segundo a OMS. Segundo a OMS, né? Tem gente que fala em 50%, né? Mas já se fala em 1 para 64. Né? Vejam, acho que é uma coisa importante dizer assim, ok, melhorar o diagnóstico, melhorou o acesso da população, mas só na área de transtorno mental? Porque, ok, toda a medicina melhorou o acesso à atenção à saúde, aumentou o número de diagnósticos, aumentou a diversificação de diagnósticos, mas como no campo psi, não tem comparação. Este aumento não acontece em área nenhuma da medicina. E não se pode justificar de modo algum, com base em dados, que somente numa área da medicina. Tá? Então, isto aqui é algo que precisa ser melhor explicado. E talvez uma explicação seja o surgimento do espectro. Né? Eu não sei se está claro para vocês o que é o espectro, que ele não é só no autismo. Né? O espectro está lançado pelo DSM em todas as categorias diagnósticas. E o espectro é aquela coisa... Lembra de fantasma, gente? O espectro é fantasma, tá bom? Se a gente lembrar que na Idade Média a medicina falava em humores, miasmas, a gente está voltando, né? Está voltando para lá. Não só nisso, mas em muita coisa. Mas, enfim, o fantasma, se vocês olharem as... Eu ia falar as fotos. Ok, as fotos, os desenhos, as imagens, né? Sempre tem uma coisa mal definida, tem uma parte definida e uma coisa mal definida, né? O que é isso? É o espectro. O que é isto? Eu não preencho muito bem o diagnóstico, mas eu tenho algumas coisinhas. Então, eu estou no espectro. Se a gente for levar isso a sério,
nós estamos no espectro de todas as categorias diagnósticas no DSM. Então, nós somos multiespectrais. Mas vejam, 1 para 64, quer dizer, parece pouco, né? Fala, não, é 1,5%. Não é pouco. Especialmente quando você está falando de algo, de um problema que nem sequer se sabe o que é. Autismo continua sendo um dos problemas mais discutidos e menos conhecidos, em que a gente tem uma quantidade enorme de teorias, de concepções, mas nenhuma afirmada. Provavelmente porque aí tem um gavetão de coisas. Está tudo caindo aí. E com o transtorno aumenta ainda mais esse gavetão. Tá? Mas eu só estou dando a dimensão de como isso vem aumentando. E a pergunta que fica é, quem é normal? Porque esses números, eles erradicam a normalidade. Não na discussão que a gente faz, de que, olha, a normalidade é algo... Não, não é essa. Acabou. Somos todos doentes. Ou transtornados, né? Mas a gente precisa perguntar o seguinte, como é que são construídos esses números? Porque eles são apresentados de um modo naturalizado, é reificado. 46% dos estadunidenses têm transtorno mental. Espera aí, como? Onde chegou a isso? Como é que isso é construído? Isso nunca é apresentado. Lembram que em projeto de pesquisa, em trabalho científico, você sempre tem que descrever a metodologia? Eu posso citar como exemplo um dado que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi em 2011, 2012, por aí, que divulgou intensamente que, após uma pesquisa, se encontrou que, aspas, aproximadamente 11,6% dos adolescentes tem algum transtorno mental. Bom, já me chamou a atenção de cara, porque eu fui uma boa estudante. Eu juro que eu fui. Eu não faltei nas aulas de estatística. E eu sempre achei que aproximadamente era assim, aproximadamente 15, aproximadamente 11,6 tem alguma coisa errada. Ok? Vocês sabem como é que foi feita essa pesquisa? Vocês conhecem a pesquisa, não conhecem? A pesquisa não, vocês conhecem essa coisa que foi divulgada para dizer o SUS é incapaz de atender, não há CAPES, não há RAPES que dê conta desse número, então precisa passar o dinheiro para as clínicas particulares de psiquiatria. Todo mundo conhece isso. Sabe como é que foi feito? Pelo IBOP. Aquele mesmo que faz pesquisa de opinião e que sempre erra para o mesmo lado. A senhora tem um filho adolescente? Não. Ele é muito desobediente? Fala que tem, vai, por favor. Tá Ajuda. Tá, tem. Tem? Ele é muito desobediente? Muito. Ele teima muito? Tem. Fuma? Fuma. Pronto. A senhora tem um filho só com mães. Porque quem reclama de filho adolescente é a mãe que fica com ele, né? Ok? Isto foi intensamente divulgado para um ataque violento da Associação Brasileira de Psiquiatria contra a Política Nacional de Saúde Mental. E aí, com esses números, como se pode pensar, propor ou implantar qualquer política pública de atenção universal? É impossível, gente. Não há política que dê conta de 46%. Não há política que dê conta de 2% da população com um transtorno. Não há política que dê conta com 10% de autismo. De TDAH. Não tem política pública que dê conta. E não é no Brasil, é no mundo. Então, isso é a destruição de qualquer possibilidade de política pública, como fizeram na Itália, ou estão fazendo, né? E aí eu quero colocar para vocês algumas perguntas a partir do DSM-5. Quanto eu posso sonhar e viver no mundo da fantasia? Quanto eu posso prestar atenção no mundo da Lua? Porque quem está no mundo da Lua está prestando muita atenção no mundo da Lua, né?
sem que me rotulem como déficit de atenção. Quanto eu posso prestar atenção naquilo que não querem que eu preste atenção? Deve ter um limite, né? Dizem que os especialistas sabem. Eu quero saber como é que é isso. Quanto é que pode? Até para ensinar os netos, né? Quantos baseados um jovem pode fumar sem o risco atualíssimo de ser internado numa comunidade terapêutica, que faz parte hoje da Política Nacional de Saúde Mental? Não sei se vocês conhecem esse transtorno disruptivo de descontrole de humor. É criança que faz muita birra. Criança que faz muita birra, leia-se lactente e pré-escolar. E quem recebe o diagnóstico não são os pais, é a criança. E ela recebe risperidona, um antipsicótico que até 10 anos atrás, Ricardo, era indicado exclusivamente em surtos psicóticos graves de pacientes esquizofrênicos. Hoje ele é usado tranquilamente em crianças pré-escolares. Quanto eu posso não gostar de estudar, sem ser transtorno ou distúrbio de aprendizagem? E aqui eu quero fazer um parênteses, em função do contexto atual que vocês estão vivendo e do que o Cláudio apresentou, né? Aqui em transtorno de aprendizagem, falando de dislexia, descalculia e todos os DIS. Tem uma coisa extremamente, perversamente interessante. Todos os processos diagnósticos desses transtornos de aprendizagem, seja ele qual for, tá, se baseiam exclusivamente naquilo que deveria ter sido aprendido e não foi. Vou ser mais explícita. Dislexia. Todos os instrumentos diagnósticos usados se baseiam na leitura e na escrita. Oi? Mas eu já sabia que ele não sabia. Isto não é racionalidade da ciência médica. Isso não é processo diagnóstico, isso é armadilha. Ok? Todos os processos diagnósticos de descalculia usam aritmética e matemática. Mas eu já sei que ele não sabe. Portanto, entrou, é linha de montagem. Lembra do Pink Floyd? Sai salsicha. Por isso que sai essa quantidade enorme de diagnósticos. Tá? E, especificamente em relação à dislexia, a descalculia caiu um pouco de moda, porque acho que matemática é mais difícil, as pessoas não dão conta mesmo, né? Não precisa saber, então é mais fácil. Quer dizer, o que se fala sobre dislexia é absurdo. Tá? Não tem a menor sustentação, nem no campo da linguística, nem da pedagogia, nem da medicina, inclusive da neurologia. Tá, na economia está. Tem muita clínica sobrevivendo e se criando. Vejam, inverter, começa com o que o Cláudio apresentou, é exatamente o que é dito no Brasil, né? É um transtorno neurobiológico que dificulta a aprendizagem e tem dificuldades significativas na decodificação da leitura e na segmentação fonológica. Bom, segmentação fonológica só existe na linguagem escrita, ok? Na linguagem oral não tem segmentação fonológica. Não existe palavra, não existe letra, não existe sílaba. Existe um fluxo de sons. Lembra aquele joguinho de quebra-cabeça, que é você ver um monte de coisa escrita e você precisa separar as palavras? Lembram disso? Lembram qual é a dica que toda criança sabe e a gente esquece? Como é que a gente resolve aquilo? Esqueceram tudo. Leia em voz alta. Quando você lê em voz alta, dá o sentido, você corta. Se você ficar na linguagem escrita, você não resolve aquilo, porque na linguagem isso daí só acontece na escrita. Se você ler, você vai fazer o sentido. Tudo bem?
Então, se eu não sei ler e escrever, eu não tenho isso. Decodificação, desculpa, eu só vou ter se eu aprender. Quer dizer, vejam, isso é tautológico. Eu digo que alguma coisa que dificulta a aprendizagem, que é diagnosticada por aquilo que eu não aprendi. E aí tem um desafio que eu e a Cecília Colares fazemos desde que a gente começou essas discussões, que é a seguinte: ok, vamos admitir que exista. Tá, só um parênteses. Não estou dizendo, em momento algum dizemos, que não existem pessoas que aprendem, aliás, todos nós aprendemos de modos diferentes. Cada um de um modo diferente. Quando a gente aprende, a gente estabelece processos mentais, caminhos neuronais e cognitivos que são diferentes de uma pessoa para outra. Então, todos aprendemos de modos diferentes. Alguns de modos mais diferentes, alguns com mais dificuldade. Ok. A questão é, isso é uma doença neurológica? E não venham dizer que está falando em dificuldade, tá? Chamou de distúrbio. Transtorno é sinônimo de doença, sim. E dificuldade neurológica também é. Né? Isso é só para fazer o eufemismo. Então, vamos admitir que exista esta doença neurológica. Eu pego uma pessoa que tem essa doença, coloco neste auditório, são 200 lugares, né? E coloco 199 pessoas que leem e escrevem mal. Por todos os motivos que conhecemos, né? Saiu da escola, a escola era fraca, para repetir, né? E que eu posso resumir em política educacional, ou mais, melhor ainda, em salário do professor. Tá? Como causa de todos os problemas. Salário e formação. E eu quero saber, dentro do meu cartesianismo médico, como é que identifica quem tem a doença. Ok? É óbvio que não pode usar instrumentos de leitura escrita, porque senão os 200 vão sair com o diagnóstico. Ok? Mas, como diria o Batman, santa ingenuidade, Robin. Ou é o contrário, já não sei. Todos eles usam leitura escrita. Aí dá esse jeito. Devo dizer, inclusive, que a famosa ressonância magnética funcional, o PET, o SCAN-PET, que prova que dislexia existe, não é isso que dizem? Porque está lá na área. Como é que é feito esse exame, vocês sabem? Então, vamos lá. O que é um exame funcional de imagem? É um exame que faz a imagem, uma ressonância ou uma tomografia, mas que consegue medir a atividade de grupos de células, de regiões do órgão. Tudo bem? É um exame que é feito no corpo, pode ser feito no corpo inteiro. Né? Ele, por exemplo, ele pode me ajudar. Eu tenho uma lesão numa tomografia aqui no osso da perna, e eu não sei se é uma infecção crônica ou se é um tumor maligno. Né? Eu posso fazer o exame e ele vai me dizer tem mais chance disso ou tem mais chance daquilo. Ele nunca vai dizer é, porque nenhum exame diz é. Ele diz tem mais chance. Né? Tudo bem? Posso fazer no pulmão. Então, vamos lá. Eu posso fazer o exame da perna com o Ricardo cantando? Posso. Ricardo pode dormir? Pode. Ricardo pode xingar? Pode. Ricardo pode ficar no Zap? Pode. Posso fazer o seu exame no pulmão com você vendo um vídeo? Você ouvindo música? Você xingando o Ricardo? Também pode. Por quê? Aquilo lá já está funcionando. Você não vai xingar o Ricardo. Né? Ele é bonzinho, tá bom. Não, você xinga em pensamento. Xinga muito mais em pensamento. Enfim. E se eu quero ver a área da leitura? Põe na máquina, e aí? Eu tenho que ativar, não tenho? Porque isso aqui está ativo. A lesão infecciosa está ativo.
O tumor aqui está ativo. E a área da leitura? Tem que ativar, não tem? Como é que ativa? Ah, dá um texto para ler. E devo avisar, como eu sou boazinha e rolou uma amizade entre nós, que não é um texto simples. É ler pseudopalavras. Sabe o que é pseudopalavra? Aquela palavra que não existe, que é um monte de consoantes, que a gente nem consegue ler, tá certo? E que você não tem contexto. Você lê palavras isoladas. Você faz juízo de letras, você faz rima de letras. Que, aliás, não me ensinaram, eu não sei como é que faz rima de letra. Né? Mas, enfim, você faz o exame dando um texto para ler, tá certo? Então, desculpa, eu estou fazendo um parênteses, mas eu acho que cabe no momento atual. Eu vou... Alguém aqui sabe ler árabe? Ninguém? Então, ninguém vai me ensinar. Também não sei. Sou descendente, tá? Sírio-libanês. Eu posso brincar. Acho que é assim. Não, assim. Nossa. Dizem que eles escrevem da direita para a esquerda, né? Nossa, mas eu não entendo. É cheia de... arabesco, acho que é isso, né? Porque assim... Não sei ler. Ok. Se eu for uma neta de sírio saudável, o que eu faço? Com este papel na minha frente, na máquina. Eu fico aqui? Não, se eu for assim, eu não sou muito saudável, né? Sou meio obsessiva, compulsiva, né? Mas também vou continuar não lendo, né? Eu não sei ler. Eu desligo. Puxa, esse exame que não acaba, eu marquei para ir no cinema, e depois eu tenho que almoçar com a Sandra, não vai dar tempo, precisa... Não é isso? O que dá a minha área da leitura? Não funciona. Né? Aí eu, que tenho TOD, transtorno opositor desafiante, entro na escolinha e aprendo a ler. Aí eu vou fazer o exame. O que dá meu exame? Eu li. Vai dar normal, não vai? Ok? Eu estou lendo, vai dar normal. Aí, no meio do exame, como eu tenho TOD amplificado, eu faço assim. Eu sei ler, mas não vou ler. Fecho os olhos. O que dá meu exame? O que esse exame avalia, gente? Ele avalia se eu sei ler? Não. Ele avalia se eu tenho íntegras áreas responsáveis pela leitura, que, aliás, não são uma, é o cérebro. Não. Ele avalia, está lendo. Só. Ok? Se eu fechar o olho, eu não leio. Se eu não sei ler, eu não leio. Aí dá dislexia. O exame não diz, não prova nada. O exame só diz, está lendo ou não está lendo. Só. Do mesmo modo como ele diz, tem mais chance de inflamação e tem mais chance de ser tumor. Só que isso é vendido como algo fantástico, maravilhoso, a panaceia que provou que existe. Desculpe, não prova nada, isso é uma deturpação do próprio conhecimento médico. Fechando parênteses. Quanto eu posso fechar o olho na máquina sem que me deem risperidona? Porque é isso, né? O opositor desafiante vai levar risperidona. Gente, vocês percebem que nós escapamos disso? Nós, os saudáveis, os normais. Certo? Escapamos, né? Quanto a criança pode ser agitada e ativa? Vai depender da relação com a professora. Como mede? Qual é a norma? E não digam que o especialista sabe. Tá? Porque ele sabe a partir da concepção de mundo e de sujeito dele. Né? Aqui, acho que aqui está difícil de ler, né?
Mas é o seguinte, o DSM-5, eles não tiveram coragem de colocar a homossexualidade de novo no DSM-5. Mas eles puseram tudo que diz respeito ao sexo lá de novo, né? Então, é assim. Quantas vezes uma pessoa deve fazer sexo e com quanto prazer, sem risco de ser rotulada como transtorno de hipossexualidade? Se você fizer pouco ou gostar pouco, você tem hipossexualidade, é um transtorno. Não sei se vocês já sabiam disto. Porém, não dá para sair por aí assim, maluca, não, porque tem o de hiper. E aí, né? Qual é o ponto certo? Se você vai num médico ou numa médica que transe mais e mais gostoso e com mais prazer do que você, você tem hipo. Se você transa mais gostoso e mais prazer, você tem hiper. Então, a dica é, se tiver que ir no médico, escolhe. Gente, eu estou brincando, mas é para mostrar o absurdo que é isso. Isso está lá. É uma categoria diagnóstica. Quanto tempo uma pessoa pode chorar as perdas sem risco de ser rotulada como depressão? Até o DSM-4, luto era critério de exclusão para depressão. Você não podia fazer o diagnóstico de depressão numa pessoa que estava em luto, ok? O DSM-5 manteve isso por 14 dias. No 15º dia, você já pode estar com depressão. Quem se interessar por isso, tem um texto fantástico, um monte de material escrito por uma médica, Joana Moncrief, muito bons. Tá? Ela trabalha com pacientes terminais, e uma das coisas que ela diz é que quem fez isso nunca perdeu uma pessoa querida. Talvez porque nunca tenha querido ninguém, né? Mas vale a pena ler o material dela. Quanto eu posso sonhar? Hoje está difícil, né? Hoje todos nós. Isso tudo significa tirar a vida de cena. E a pergunta é, por quê? Para quê? E para quem? Vejam que são as mesmas perguntas que a gente está se fazendo hoje, né? É a vida tirada de cena de todos os modos. Ética. Nesse campo, desculpem, ciência passa longe. Mas eu quero contar que a gente pode, do mesmo modo que o céu vai cair de novo, né? E a gente vai botar todos esses golpistas para fora, a gente tem que continuar lutando, inclusive na despatologização. E eu quero contar de algumas experiências que a gente teve fazendo esses processos. Tendo por princípio que, em solos ético-políticos e democráticos, não florescem processos patologizantes. E aí a gente tem dois campos em que a gente pode atuar, é a minha posição, né? É no campo das políticas públicas e no campo da formação profissional. Então, no campo das políticas públicas, acho que a gente precisa se guiar sempre por alguns princípios, se a gente pretende fazer diferente, né? E aqui eu estou colocando alguns princípios. E aqui eu quero contar para vocês de uma experiência que a gente teve, que foi nas condições de vestibulares da Unicamp, né? Isso aqui tem um antecedente de uma história já que tinha acontecido com uma estudante na medicina, e em 2015, desculpe, em 2014, eu e os patologistas fomos convidados a participar, a ir para uma reunião com o coordenador da Conveste, que é a Comissão de Vestibulares da Unicamp. E lá ele me apresentou esses dados, tá?
O que é isso aqui? Isso aqui é solicitação e inscrição para condições especiais de exame vestibular, tá? Que são as pessoas que têm todas as situações de deficiências ou de desigualdades. Tá? E aqui está separado, o azul é o total, tá? Ao longo dos anos, de 2007 a 2014. Este azul aqui são todos os outros, e o verdinho é TDAH e dislexia. Tá? Então, vejam que vai crescendo. Deixa eu sair daqui. Sendo que os outros... Gente, os outros é deficiência visual, deficiência física, surdez, tá? Todas as outras necessidades que vocês pensarem, tá? Tirando o TDAH e dislexia. Vejam que eles oscilam, tá? Eles ficam aqui em torno de 40. Tudo bem? Enquanto o TDAH e dislexia vai subindo. Tá? Com um detalhe importante. Os outros, a imensa maioria deles, são inscrições distribuídas pelos diferentes cursos, tá? Mas se situando mais nos cursos de menor demanda. TDAH e dislexia, a imensa maioria nos cursos de alta demanda. Isso aqui parte, é uma coisa que acontece em todas as universidades, todos os exames, tem no Enem, tem em tudo. Que é, no começo, se negava, e aí, não, o TDAH é dislexia, né? E aí começou a entrar com liminar, e aí, para facilitar, as instituições disseram, então já faz e não tem problema. Tá? E aí me chamou, porque estava realmente muito preocupante, e a gente começou a olhar os laudos, né? Que, na verdade, não eram laudos, eram atesto o quê, fulano de tal, e com algumas características que a imensa maioria, você diria que eram corte e cola de um modelo padrão, sendo que muitos assinados pelo mesmo profissional. Tá? Um chamou especialmente a atenção, porque era um papel deste tamanho assim, né? Não era nem receituário, seria um suposto receituário de uma profissional, não vou dar a identificação profissional, né? Mas em que ela dizia que isso aqui era de agosto, tá? Esse papelzinho. A inscrição era em setembro. Fulaninho de tal está em... Fulaninho de tal começou uma avaliação para suposto... para TDAH. Começou uma avaliação. Fulaninho de tal, há um mês, começou uma avaliação para TDAH. Solicito condições especiais de exame. Foi dado, porque a gente só pegou isso depois, né? E pelo edital não tinha o que fazer. Aí teve toda uma discussão grande, a gente fez várias reuniões, discutiu com a Procuradoria. A Bianca foi fantástica, ajudando o pessoal da educação especial, porque aí a sua tentativa é assim, você vai restringindo, aí você começa a restringir, você fala, não, espera aí, mas aí eu estou prejudicando quem... Né? Eu não estou dizendo, eu não quero espertos, tudo bem? E aí, para o ano seguinte, saiu um novo edital no vestibular da Unicamp, que tem várias características, e ele diferencia TDAH e dislexia dos demais problemas, dizendo que precisa de... Diagnóstico não é multiprofissional? Não dizem? Ok, então queremos laudos de toda a equipe. Não basta o laudo de um psicólogo ou de um médico. Nós queremos o laudo, e não é um de cada, tá bom? Dando detalhadamente qual é o problema, qual é a evolução e quais são as necessidades. Tá? Isso é uma coisa. Uma declaração da escola onde cursou o ensino médio, dizendo que condições especiais tinha lá. Ok, a escola do ensino médio pode ter sido, negou,
Tá bom, ele faz uma declaração dizendo que ele pediu e não teve. Tá? E aí, várias coisas. Último item. Desculpe, penúltimo item. Todas as informações poderão ser submetidas à verificação. Último item. Os aprovados serão submetidos a uma avaliação. Ok? Em 2015, total, pela primeira vez, a gente teve solicitações e inscrições, porque antes era tudo igual. Então, os outros, está aqui, ó, tá bom? Mesmo número. TDAH e dislexia, foram aceitos vários, 1/3 do que foi solicitado. O que fez com que o total caísse e fez com que a curva ficasse assim, né? Baixou. Se isto não tivesse acontecido, se vocês imaginarem que isto aqui deu isto, vocês aumentem isto e daria aqui o total. Tá? Isso já está sendo usado também em outras universidades. Eu acho que é algo em que a gente defende o direito de condições especiais para quem realmente precisa. Tá? Uma outra experiência foi... Isso aqui vocês vão discutir mais à tarde, mas eu quero falar rapidinho de uma experiência despatologizante bastante interessante, que foi quando, em abril de 2017, foi promulgada a Lei 13.438, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando obrigatória a aplicação de instrumento para identificação de risco psíquico nas consultas pediátricas de todas as crianças. Tá? Esse projeto de lei tramitou na Câmara em menos de um mês, em processo sigiloso, sem audiência, sem discussão, sem nada, foi aprovado e foi rapidamente publicado pelo golpista. Bom, essa lei, vejam, ela propõe um rastreamento universal de 0 a 18 meses. Aí a questão é, por que 0 a 18 meses? Depois não tem mais problema? Começa com uma questão que é, o que é risco psíquico? Que é uma categoria indefinida. Né? Precisam dizer o que é, diria o Garrincha. Né? Um rastreamento universal de problemas tá? É considerado no mundo como ineficaz. Tá? Por dois problemas. Ele tem uma... vejam, o desenvolvimento de uma criança, ele se modifica muito rapidamente. A gente não dá conta de acompanhar. Tá? E uma coisa que você está vendo hoje, que pode te sugerir um problema, amanhã ela te dá um baile, né? E dá a volta por cima muito rapidamente. Ou o contrário. Então, o desenvolvimento de criança, desenvolvimento integral, ele tem que ser acompanhado muito de perto, com um acompanhamento contínuo. Tá? Porque você não... Tem até um livro de uma psicanalista argentina, muito interessante, que chama Na Infância, os diagnósticos se escrevem a lápis. Porque muda muito rapidamente. Com isso, qualquer proposta de rastreamento, com instrumentos, com testes, tem uma baixa sensibilidade e uma... Desculpe. Tem uma altíssima sensibilidade e uma baixíssima especificidade. O que é isso? Isso vai fazer com que eu tenha muito falso negativo, porque eu pego todo mundo. Tá? Criança que hoje não dormiu direito porque estava nascendo o dentinho, tá? Vai chegar na minha avaliação de um jeito diferente, eu vou dizer que ela tem problema. Tudo bem? Isso é uma alta especificidade, uma alta sensibilidade. Eu pego todo mundo, mas eu não tenho especificidade. Eu pego tudo. Não sei se deu para entender. O que faz com que eu tenha muito falso negativo e muito falso positivo. Tá?
No falso positivo, o que eu vou ter? Eu vou dizer que uma criança que não tem problema tem risco psíquico. E não venham dizer que risco psíquico não é diagnóstico. Digam para uma mãe que o seu filho tem risco psíquico. Né? A própria relação dela com a criança vai mudar. E você imagina uma mãe que, aos 5 anos, é feito um diagnóstico de um problema de saúde mental no seu filho. Ela vai olhar a carteirinha dela e disse lá que não tinha risco psíquico. O que ela faz? Ela aciona, não aciona? Em tempos de judicialização, ela processa o centro de saúde, a clínica, o hospital, o secretário, o médico. Ok? Isso aqui é o que acontece nos Estados Unidos, que todo médico tem um seguro altíssimo. E isso faz com que o custo da assistência seja altíssimo. Então, é ineficaz. Tá? Uma coisa importante é que esse projeto de lei ele teve pareceres contrários de todas as áreas técnicas do Ministério da Saúde. Tá? Ele agride tudo que já se construiu no SUS. Tá? E ele propõe treinamento dos pediatras, porque é o pediatra que vai aplicar. Ele propõe um treinamento do pediatra para aplicar um instrumento, que, no caso, vejam, 0 a 18 meses, qual é o instrumento que temos para 0 a 18 meses? MChat dá? Hã? MChat tem? Ou MChat começa aos 18 meses? Hã? Qual outro? Preu também, começa depois. Não, não é observação. É instrumento, protocolo, padronizado. Hã? O IRD. Yes. Quem é um dos mentores da lei? Alfredo Jerusalinski. Junto com o delegado Francisquini, ó. Desculpe, mas a gente precisa dizer quem é quem. Nos tempos atuais, a gente diz. Tá? Então, de 0 a 18 meses, aqui tem uma disputa de quem é que faz. E por que o pediatra? Que, segundo o Jerusalinski, ele fez o cálculo, o pediatra aplica em poucos minutos, vai custar R$ 1,50, é baratinho. Ok? Desculpem, eu já tive essa discussão com ele. Eu não quero pediatra treinado. Eu quero pediatra formado para saber avaliar uma criança integralmente. Tá? Pediatra não é para aplicar o testezinho para ele ganhar dinheiro. Por pressão, o Ministério da Saúde fez uma oficina em setembro de 2017, que participaram todas essas instituições, e mais algumas, inclusive o Jerusalinski. Tá? E, nesta oficina, se chegou a alguns consensos. Consenso é todo mundo de acordo. Tá? O Ministério da Saúde deve encaminhar a revogação da lei, que era o que as áreas técnicas do Ministério defendiam, e que todas as outras instituições defendiam, menos os autores do IRD. Desculpa, acho que uma coisa que é importante frisar, vejam, aqui estava a pediatria da Unicamp, mas também estava a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu quero dizer que nenhuma entidade da pediatria foi sequer consultada sobre isso, e nem participou, e se posicionaram contra. O instrumento completo já temos, é a caderneta de saúde da criança. Que tem que ser melhorada, tem que ser monitorada, mas ela é um documento universal, com vigilância, e tem registro, tudo aquilo que é importante. Precisa ser impressa, porque desde o golpe ela não tem sido impressa, né? Não tem mais para distribuir, porque não tem dinheiro. Não sobrou dinheiro para isso. Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Ok, quer usar outro protocolo, outro instrumento? Passe pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. O SUS não é local de experimento, não é para ficar brincando de fazer qualquer coisa. Tem que ser aprovado, validado. Aliás, eu queria dizer que o MChat não é validado no Brasil, tá? Outra decisão consensuada
é que precisa investir, sim, expandindo e qualificando os diferentes serviços de saúde, com parcerias entre todos da rede. E ampliar urgentemente investimentos em educação permanente para profissionais. Fantástico, né? Uma atuação despatologizante maravilhosa, se não estivéssemos em tempos golpistas. E nada disso foi feito. O Ministério da Saúde não fez nada. Nem sequer tornou público o consenso. Quem tornou público foram as entidades que participaram. Tá? Mas quando a gente tem um governo golpista e um coordenador, quer dizer, um ministro da Saúde, um desministro, né? E um coordenador da área de saúde mental, um psiquiatra, que é a ponta de lança na destruição da Política Nacional de Saúde Mental, a gente entende que isso realmente não pode interessar. Então, uma experiência despatologizante maravilhosa foi golpeada. Mais uma coisa, né? Outra experiência é o famoso protocolo de metilfenidato, algumas pessoas já conhecem. Isso aqui é a curva, não sei se está dando para ver, que está meio escuro, de 2005 a 2011, a curva de dispensação de metilfenidato na rede pública de Campinas. Tá? Isso foi um levantamento que foi feito inicialmente pelo CRP de São Paulo, com os municípios do estado de São Paulo, perguntando a evolução da dispensação de metilfenidato, porque a gente tinha, com muita dificuldade, só a curva de dispensação na rede privada. Aquilo que é divulgado com dificuldade é o que é vendido em farmácia privada, ok? Farmácia de manipulação não está lá. Venda na internet também não está lá. Tá? E rede pública também não está lá. Então, esse aqui é a curva da rede pública. Aí, com muita dificuldade, o CRP conseguiu mais ou menos 1/3 dos municípios de São Paulo, e dos que responderam, Campinas era o que mais, a dispensação era maior. Para vocês terem uma ideia, em 2011, Campinas, aqui, ó, é quase 200 mil comprimidos. Tá? Campinas, nessa época, tinha 1 milhão e poucos habitantes. São Paulo, que tem 11, 12 milhões, era 330 mil. Então, é muito mais em Campinas. Tá? Bom, aí, alguns militantes do Despatologiza, que atuam na rede pública e nas universidades, conseguiram conversar com a coordenadora de saúde mental, que também estava bastante preocupada com isso. É uma psiquiatra, uma doutora em psiquiatria, doutora Saris Gobin, né, que a gente precisa dar o nome das pessoas que fazem as coisas boas também. Né, e ela criou um grupo de trabalho com diferentes profissionais da rede das universidades, de diferentes áreas de atuação e formação, para discutir isso. E aí, durante meses, teve essa discussão e se chegou a um protocolo. Tá? E esse protocolo ele tem algumas coisas que são extremamente importantes, que é o seguinte. O que era feito, então, era a criança passava numa avaliação com o médico, né, e era prescrito um medicamento. Então, isto não existe mais, e o que tem é uma atenção integral à criança ou ao adolescente. Tá? Não é simplesmente dar um remedinho. Essa criança tem que ser integralmente atendida. E o que significa ser integralmente atendida? É o atendimento por equipe multiprofissional. E quem é atendida é a Mariazinha, não o TDAH. Quem é atendido é o Joãozinho, não o TDAH. O que significa que a equipe vai ser desenhada de acordo com as necessidades da Mariazinha, do Joãozinho e do Pedrinho, que são diferentes. Não é a mesma equipe para todo mundo. Tá? Necessariamente está envolvida a escola e a família. Tá? E a equipe da qual faz parte o pediatra e um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, é a equipe toda, tá? Constroem um projeto terapêutico singular para a Mariazinha e não para o TDAH.
O que é tratado é a Mariazinha. Tudo bem? Não é aquela coisa padronizada. Mesmo que não se chegue ao diagnóstico de TDAH, se a criança chegou lá porque tem um problema, ela vai ser atendida pela equipe com o projeto terapêutico singular. Bom, a prescrição de substâncias psicoativas é uma prerrogativa e responsabilidade do psiquiatra ou do neurologista. Eles é que decidem, tá? Porém, seguindo normas cientificamente construídas, e ele é membro de uma equipe. Ele não atua mais isoladamente. O que significa seguir normas cientificamente construídas? Os critérios diagnósticos têm que estar embasados no CID e no DSM, e preenchidos. Né? Veja, a gente faz uma tremenda crítica ao CID e ao DSM nesse diagnóstico. É terrível. Né? O SNAP-4 não tem... Né? Porém, tem uma pesquisa feita por psiquiatras da USP que defendem ardorosamente o diagnóstico e a prescrição de metilfenidato, ou de substância psicoativa, que encontraram que, no Brasil, aproximadamente 1/3 dos adolescentes e crianças diagnosticados preenchem o SNAP-4. Quer dizer, aquela coisa horrorosa, nem isso é preenchido. Tudo bem? Ok, então exige-se que, pelo menos, seja feito esse critério preenchendo o que é que está, por que é feito o diagnóstico. O neurologista ou psiquiatra preenche um documento informando como foi feito esse diagnóstico, relatando, né? O projeto terapêutico singular é estabelecido em qualquer idade, porém a prescrição de substância psicoativa só em crianças maiores de 8 anos. Decidiu-se que antes, quer dizer, o problema surge quando entra na escola, tá certo? Então, nos primeiros anos, antes dos 8 anos, essa criança tem que ter uma chance de conseguir superar, resolver o problema sem o uso de psicoativos. É feito. É isso que está sendo feito. Introduziu o medicamento, essa criança é reavaliada por toda a equipe em 3 meses. Tem uma melhora significativa, mantém. Não melhorou, suspende e nunca mais é reintroduzido, porque já se sabe que não funciona. Na rede pública, acabou. Não introduz mais. Tá? Outra coisa é o seguinte, em Campinas tinha muito chegar no centro de saúde com uma receita de uma clínica particular e aí pegava medicamento. Não faz mais. Tá? Se chega, é oferecido entrar nesse segmento, mas dar o medicamento não é feito mais. Tá? Quer dizer, ela tem que entrar nesse sistema. É acessível a todo mundo, é universal, porém tem que seguir o protocolo todo, que não é só para dispensação de metilfenidato, é um protocolo para diagnóstico e tratamento. Tá? A cada 6 meses é reavaliado com um novo projeto terapêutico singular, reavaliado inclusive por pediatra, que tem a responsabilidade de avaliar crescimento e condições cardíacas. Tempo máximo de uso, 24 meses. Depois de 24 meses, suspende e não se reintroduz mais na rede pública. Ok? Por que só 24 meses, né? Não se diz, vocês já sabem disso, que as drogas psicoativas equilibram o balanço químico do cérebro. Então, por que restringir tanta dificuldade? Então, qual é a pesquisa que mostra que a causa da depressão é uma baixa de serotonina e que o cérebro estava desequilibrado? Porque é isso que se fala, não é? O antidepressivo aumenta a serotonina e ele funciona porque a depressão é provocada por baixa de serotonina. O TDAH é provocado por baixa de dopamina na sinapse. Então, eu dou uma substância que aumenta a dopamina na sinapse, que são os psicoestimulantes, e ele equilibra um cérebro que estava desequilibrado. Não é isso que se fala?
Vocês já ouviram isso, não ouviram? Então, alguma vez quem falou mostrou a referência da pesquisa que mostrou que a causa do TDAH é baixa de dopamina? Onde se encontrou isso? Qual pesquisa provou que a causa da depressão é baixa de serotonina ou que da esquizofrenia é aumento da dopamina? Que pesquisa tem essa? Santa ingenuidade, Batman. Nenhuma. O que a gente tem é o contrário. A pesquisa mostra que, isso sim, isso tem. O psicoestimulante aumenta a dopamina na sinapse. O antidepressivo aumenta a serotonina na sinapse. O antipsicótico diminui a dopamina na sinapse. Ok? Segundo a Márcia Angel, que é uma médica extremamente respeitada nos Estados Unidos, que foi editora-chefe da principal revista de medicina de clínica médica no mundo, que era o New England, isso é mais ou menos a mesma coisa que dizer que você está com febre porque está faltando dipirona no seu corpo. Ok? Não tem nenhuma evidência. Na verdade, o que se sabe é que não é isto. Cada vez mais se sabe que as drogas desequilibram o balanço químico. E vejam que essas pesquisas elas não são feitas por quem critica, né? São feitas pelas pessoas que usam as substâncias psicoativas. Só eles têm os pacientes. Então, o que se sabe? Quando você começa uma substância psicoativa, o cérebro tem um mecanismo de feedback bastante sofisticado, tá? Que a substância, qualquer substância psicoativa, tá? Ritalina, maconha, cocaína, sirbutalina, ok? Todas. Ela desequilibra. Esse mecanismo de feedback bloqueia a ação da droga, tentando manter o equilíbrio. Tudo bem? É algo extremamente sofisticado, a gente tem no corpo todo, mas no cérebro é especialmente delicado. Quer dizer, você tem um feedback que bloqueia o efeito da droga para que ela recupere o equilíbrio químico. Então, ela não deixa a droga agir. Ok? Esse é um dos motivos pelos quais, quando você começa a tomar uma substância psicoativa, o que o médico te diz? Demora umas 2 semanas para começar a funcionar? Então, elas bloqueiam. Depois desse tempo, ela bloqueia o feedback. Para ela agir, ela precisa bloquear o feedback. Tudo bem? O que se sabe hoje é que, depois de 36 meses, tem uma ruptura irreversível do feedback. E aí, a gente começa a ter lesões irreversíveis. Tem uma pesquisadora, uma neurologista chamada Nancy Andreasen, que trabalha com pacientes psicóticos, esquizofrênicos, tá? Já há bastante tempo, e ela começou, em função da própria evolução dos pacientes com medicação e sem medicação, ela começou a fazer uma pesquisa com ressonância magnética funcional. E encontrou que pacientes psicóticos em uso de antipsicóticos por mais de 36 meses apresentavam uma atrofia de lobo frontal. Qual foi o primeiro antipsicótico descrito no mundo? A clorpromazina, que foi descrita por um cirurgião, né, que usou como um potencializador de anestesia, numa época em que ainda era insegura a anestesia, e ele descreve num congresso dizendo que é maravilhoso, fantástico, que você diminui a quantidade de anestésico necessário, tá? E a cirurgia corre muito bem, com muito menos anestésico, e a pessoa acorda sem se lembrar de nada. Aspas. É uma verdadeira lobotomia química. Foi assim que foi descrita a clorpromazina. E é isso que está se encontrando. Um dos elementos da
quantidade de adolescentes com transtorno bipolar e surtos psicóticos, clínicas nos Estados Unidos e na Inglaterra relatam que 80% a 85% deles, dos internados em surtos graves, usavam medicações psicoativas há pelo menos 3 anos, principalmente psicoestimulantes. Então, isso é um conhecimento que vem se acumulando cada vez mais, embora se tente negar, né? Então, é por isso que é 2 anos. Foi implantado na metade de 2012 e a curva ficou esta. Quando veio este dado aqui, a gente falou assim, estão dando outra coisa. Foi muito, né? E não estava. Não aumentou risperidona, não aumentou imipramina, não aumentou nada, né? Teve todo um processo na construção do protocolo em que foi muito interessante, porque até os médicos, os grandes prescritores da cidade, que eram poucos, o mais maior deles foi convidado a participar do GT. E ele participou e ajudou a construir o protocolo. Portanto, ele estava comprometido com isso e foi. Foi implantado tranquilamente, nenhuma criança surtou, nenhuma mãe foi no ratinho. As escolas aderiram. As famílias, na verdade, sentem que as crianças estão sendo cuidadas, atendidas integralmente, e não simplesmente dado uma pílula, né? Isso vem sendo até hoje, embora se diga, em alguns lugares, que ele não está mais em uso. Ele está, sim, está funcionando direitinho. Então, este protocolo que começou com Despatologias em Campinas, depois, 2 anos depois, ele foi implantado em São Paulo, e aí foi um barulho bravo, aí foram para o ratinho, né? Dizendo que a prefeitura petista estava fazendo economia às custas dos pobres. Gente, é muito mais caro botar uma equipe do que dar um comprimido, né? Mas, enfim, teve uma série de profissionais da psiquiatria que se manifestaram intensamente, né, a favor do protocolo, embora, é lógico, a Associação de TDAH e a Brasileira de Psiquiatria foram contra, com todo o seu ódio. Mas está implantado em São Paulo também, de um modo diferente de Campinas, porque a própria rede de São Paulo é diferente. O Ministério da Saúde enviou uma nota técnica a todos os municípios recomendando a adoção de protocolos semelhantes, o Ministério da Educação também, e em janeiro deste ano foi publicado uma norma, uma nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, implantando um protocolo bastante semelhante, tá? O que foi bastante comemorado, porém, em tempos golpistas e com o coordenador de saúde mental que existe hoje no Ministério da Saúde, que destrói a política de saúde mental e volta a manicômios e etc. e tal, né? Logicamente, as sociedades mais retrógradas de psiquiatria estão cada vez mais fortalecidas, e a Sociedade Pernambucana, Sociedade de Psiquiatria, não de Pediatria, a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria fez uma pressão em cima do secretário de Saúde, tá? Dizendo que, pasmem, ter o relatório de outros profissionais sobre a evolução das crianças e adolescentes infringe o ato médico. É esse o grande argumento. Com um detalhe importante que os psiquiatras da rede básica, muitos apoiam o protocolo, mas, obviamente, eles não são a voz ativa da Sociedade de Psiquiatria, que é a elite pernambucana da psiquiatria, né? Então, o protocolo está parado, aguardando uma definição, e não sabemos o que vai dar. E acho que, em tempos atuais, né? Enfim. Mas vamos, então, para a formação profissional. Mas a gente continua fazendo e continua pondo a boca no mundo. A gente pode atuar no campo de políticas públicas, eu acho que aqui vocês têm bastante coisa a fazer. E no campo de formação profissional, é atuar, vários de nós atuamos na formação, com princípios bastante importantes, que é uma formação fundada na ética, nas ciências,
nas humanidades, no compromisso com a vida de todos e todas, que não seja dirigida nem por, nem para o mercado, que considere que toda pessoa merece uma vida digna, ações, que volte a ações cidadãs e não tecnificadas, que trabalhe com avaliação não padronizadas, né? Não dá para olhar uma pessoa através de uma cartela perfurada de jogo, né? Tem que respeitar os saberes, os valores, a inserção, o que ela gosta, o que ela sabe, e não ficar na busca do que ela não sabe, do que ela não pode. Que formemos profissionais que respeitem e saibam acolher as pessoas que sofrem os processos patologizantes, que elas sofrem. E também respeitar e acolher as famílias que sofrem. Lembrando que sofrem muito mais pelo preconceito do que pelo problema em si. A grande causa do sofrimento é o estigma e o preconceito. Porque a gente precisa ensinar aos nossos alunos que a vida não é mercadoria. E o céu vai cair de novo. Vai ser outro dia.